Fala moçada, beleza? Professor Flávio Milhomem de volta, trazendo tema de relevância no direito criminal para ser discutido com você, minha amiga, meu amigo. Vamos conversar a respeito da execução penal, bem como da falta disciplinar e a jurisprudência do STJ, que considera o porte de substância entorpecente no interior do complexo penitenciário como falta grave. Para isso, nós analisamos o conceito de execução penal, a previsão da disciplina como um dever do internado, bem como a interpretação dos tribunais superiores. Então, vamos ao que interessa. Joga na tela, Batatinha. Muito bem. Vamos falar sobre execução penal e, especificamente, sobre faltas disciplinares. Mas antes de começarmos a tratar das faltas disciplinares propriamente, um conceito, o conceito de execução penal. A execução penal é a fase do processo penal em que o Estado faz valer a sua pretensão punitiva, convertida em pretensão executória. Vem cá comigo na 2, Batatinha. Após o ajuizamento da ação penal e o reconhecimento por sentença condenatória transitada em julgado da responsabilidade penal da pessoa acusada, o Estado deixa de lado a sua pretensão punitiva e passa a buscar a pretensão executória daquela sanção penal que fora definida, no caso em concreto, pela autoridade judiciária. Lembrando que o Código Penal e o Código de Processo Penal sofreram importantes alterações pelo pacote anticrime, a Lei nº 13.964 de 2019. E dentre essas importantes alterações, consta especificamente a redação do artigo 283, que exige o trânsito em julgado da sentença penal condenatória como conditio sine qua non, ou seja, como condição indispensável e imprescindível para a execução da pena. E é justamente sobre isso que nós falamos agora, a execução da pena e a sua regulamentação, o seu regramento a partir da Lei de Execução Penal. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. O artigo 1º da Lei de Execução Penal traz o seguinte regramento. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Como se pode perceber, o legislador, no século passado, em 1984, abandonava a noção da pena como retribuição pelo mal causado com a prática criminosa e adotava uma finalidade, digamos assim, utilitarista, qual seria a de promover um aperfeiçoamento da personalidade do internado e proporcionar a reintegração do internado no seio da comunidade. Obviamente, nós sabemos que essa pretensão do legislador, infelizmente, ao longo das décadas, não vem sendo realizada, mas isso é objeto de discussão para outros vídeos. Agora, vamos nos ater à dogmática, à análise da legislação, da Lei de Execução Penal e da jurisprudência dos tribunais superiores. Joga na tela aí, Batatinha. Beleza, garoto? Vem cá comigo na 2, por gentileza. O internado, aquele que integra o sistema carcerário, ele tem direitos. Direito à preservação da sua integridade física, direito à preservação da sua integridade moral, direito à educação, direito ao trabalho remunerado. Mas ele também tem deveres, de acordo com previsão expressa da Lei de Execução Penal. E é justamente a respeito destes deveres que nós conversamos agora. Joga na tela aí, Batata. Os deveres do condenado. Artigo 39 da Lei de Execução Penal. Constituem deveres do condenado o comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. Vem cá comigo na 1, Batata. O não comportamento de acordo com a disciplina que é prevista na Lei de Execução Penal, com as regras que são editadas pela própria administração penitenciária, podem dar ensejo ao reconhecimento de faltas disciplinares. As faltas disciplinares podem sofrer gradação de faltas leves a faltas graves, sendo que nestas últimas admite-se inclusive a possibilidade de que o internado seja submetido ao chamado RDD, o regime disciplinar diferenciado,
O RDD, foi justamente objeto de alteração pelo pacote anticrime pela Lei nº 13.964 de 2019. Mas também esse tema, a atualização da LEP de acordo com o pacote anticrime, será objeto de outro vídeo. Então fique ligado. E a gente continua. Joga na tela aí, Batatinha. Boa, profs! Vamos falar sobre a disciplina. É a própria Lei de Execução Penal que estabelece no seu artigo 44 que a disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório. Assim, afastando eventual mal consideração ou má informação acerca da observância da disciplina, vê-se que essa se aplica tanto ao condenado definitivo, aquele que possui sentença penal condenatória transitada em julgado, como também àquele que se encontra preso em razão do cumprimento de mandado de prisão, a título de prisão temporária, casos menos frequentes, ou naqueles mais frequentes que se encontram presos em razão da execução de prisão preventiva, beleza? Tanto no caso do condenado definitivo quanto do preso provisório, a disciplina é uma obrigação que deve ser observada por todos. Joga na tela aí, Batatinha. Beleza, garoto? Agora vamos falar sobre as faltas disciplinares, mais especificamente acerca das faltas disciplinares graves. O artigo 50 da Lei de Execução Penal prevê que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, fugir, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, provocar acidente de trabalho, descumprir no regime aberto as condições impostas, inobservar os deveres previstos na Lei de Execução Penal, no seu artigo 39, tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com um ambiente externo. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se no que couber ao preso provisório. Pois bem, esse é um rol, um elenco de faltas disciplinares que podem ser consideradas como faltas graves. Os tribunais superiores, no entanto, admitem outras possibilidades de reconhecimento de falta grave. E uma delas é justamente o portar substância entorpecente ou possuir substância entorpecente no interior do complexo penitenciário para uso próprio. Nós sabemos que cuida-se de conduta típica prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, a Lei nº 11.343 de 2006. Então, vamos analisar a jurisprudência do STJ a respeito do tema. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. A posse de drogas no interior do presídio como falta grave. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo regimental, no habeas corpus número 547354 do DF, decidiu da seguinte maneira: consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, apesar de o tipo não mais cominar pena privativa de liberdade, não houve descriminalização da conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Assim, a posse de drogas no curso da execução, ainda que para uso próprio, constitui falta grave nos moldes do artigo 52 da LEP, pois o preso que pratica fato previsto como crime doloso durante o resgate das penas não demonstra comportamento adequado, apto a atrair os benefícios do sistema progressivo. Em resumo, o STJ tem entendido que a prática da conduta de possuir drogas para consumo pessoal, prevista como crime no ordenamento, configura infração disciplinar de natureza grave no âmbito da execução penal precedentes. Assim, nós constatamos que a posse, o porte de drogas para uso pessoal no interior do presídio é considerado falta grave pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Mas aí surge uma pergunta: basta que a droga seja apreendida na posse do interno para que ele possa, por exemplo, ser submetido
ao regime disciplinar diferenciado por determinação da autoridade penitenciária, autoridade administrativa? Ou deve-se buscar a comprovação da materialidade delitiva, assim como se faria com uma pessoa solta, por exemplo? A resposta você vai ver em outro julgado do STJ. Joga na tela aí, Batatinha. A posse de drogas no interior do presídio e a materialidade. Cuida-se do julgamento do HC número 546287 de São Paulo. De acordo com o STJ, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é imprescindível a elaboração de laudo toxicológico para o reconhecimento da falta grave decorrente da prática de tráfico de drogas ou de posse de substância entorpecente, não podendo o exame pericial ser suprido por outros meios de prova, nem mesmo pela confissão do apenado. Precedentes. Habeas corpus não conhecido, ordem concedida de ofício para afastar o reconhecimento da falta grave decorrente da conduta praticada em 18 de fevereiro de 2019, bem como os efeitos dela decorrentes, sem prejuízo da juntada posterior do laudo toxicológico, enquanto não operada a prescrição para a apuração da infração disciplinar. Assim, resta claro que o exame toxicológico, aquele que comprova por meio de testes químicos a presença da substância ativa proibida e proscrita em todo o território nacional, de acordo com a portaria número 344/98 da Anvisa, ele é essencial para a comprovação da materialidade. E somente com a comprovação da materialidade é que se pode aplicar a falta grave ou os efeitos decorrentes do reconhecimento da falta grave, dentre eles a submissão do internado ao regime disciplinar diferenciado. Assim, se o agente penitenciário, se o policial penal, não é? De acordo com a alteração recente da Constituição Federal, se o policial penal apreende uma substância pardo esverdeada na posse do interno e o coloca em cela de isolamento, aplicando à autoridade administrativa penitenciária as consequências decorrentes do reconhecimento da falta grave, isso por si só constitui uma conduta arbitrária, já que não há a ciência exata, o conhecimento exato de que a substância apreendida é efetivamente droga proscrita em todo o território nacional. O que é necessário fazer? A apreensão da substância apreendida, a submissão dessa substância a exame junto ao Instituto Médico Legal, Instituto de Criminalística, da Polícia Civil ou da Polícia Federal, para que aí, a partir do laudo expedido pelo perito criminal, possa-se validamente constatar a natureza da substância e, caso positivo, tratando-se de substância proscrita em todo o território nacional, que se apliquem as consequências decorrentes do reconhecimento da falta grave. Beleza? É isso, mas antes de nós nos despedirmos, eu tenho um recado. Joga na tela aí, Batatinha. Se você gostou, acompanhe o Milhomem nas redes sociais, Instagram, @prof.flaviomilhomem, Facebook, Professor Flávio Milhomem. Assine, subscreva o canal do Professor Flávio Milhomem lá no YouTube e marque o sininho para você sempre ser avisado de novas publicações. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, mande também o seu e-mail para o atendimento @professorflaviomilhomem.com.br. É isso, meu querido e minha querida. Espero que você aproveite bem o seu tempo e estude, utilize a seu favor para que muito em breve você possa realizar o seu sonho. E lembre-se, se deu certo para mim, vai dar certo para você. Um abraço do Milhomem e até a próxima. Valeu!